Deus não está preocupado se o teu nome está no SPC. Deus não está preocupado se você magoou alguém do passado. Deus não está preocupado se você foi ferido no teu passado. Deus não está preocupado com as percas que você teve no passado. Olha o que o texto vai dizer no livro de Gênesis capítulo 3. Adão peca e se esconde. Deus não estava preocupado pelo pecado de Adão, porque quando Deus desceu do Éden, ele não diz: Adão, você pecou. Não, a preocupação de Deus não era o pecado de Adão. Quando ele desceu no Éden, ele disse: Adão, onde você está? A preocupação de Deus não é com o teu pecado, mas é o que o pecado faz com você. Porque ao invés do pecado te aproximar de Deus e você dizer: Senhor, eu me arrependo, eu errei, eu sou falho, o pecado te distancia de Deus, e Deus não quer você distante. Deus está chamando você para perto. Você não é capaz de mudar, mas eu mudo e posso transformar você. Romanos capítulo 12, verso 2 vai dizer assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, eu já vou ler para ganhar tempo. Vai dizer assim: assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Abrindo um parente aqui, para a gente começar a ministrar. Deus não está preocupado com a sua origem. Quando você entrega a vida para Ele, Ele não pede o seu RG. Ele não quer saber o nome do seu pai e da sua mãe. Ele não está preocupado de onde você veio. Ele está preocupado para onde Ele vai te levar. Amém? Esse texto que eu quero falar com você, eu quero falar sobre uma transformação ou uma metamorfose, que é a proposta do reino de Deus. Eu continuo falando para onde você tem olhado. É o tema de domingo passado, eu continuo falando sobre isso. Eu quero rapidamente, em poucas palavras, motivar você a mudar seu campo de visão, a começar a fechar os seus olhos para a carne e abrir os seus olhos do Espírito. Porque talvez oportunidades estão sendo propostas para você no campo do Espírito, mas porque você está olhando as coisas da forma natural, você não está conseguindo enxergar Deus. Antes de você ver Deus agindo no natural, você precisa acreditar que Ele é sobrenatural. E para que você acredite, você mesmo não vendo, você tem que crer que Ele existe. Deus não tem preocupação se você acredita, não, Ele é. Deus não veio existir, Ele sempre existiu. Deus não tem preocupação, presta atenção. Talvez você chegue aqui e diga assim: eu não vou cantar. Deus não tem problema se você não cantar, porque as pedras vão cantar. Talvez você diga: eu não vou orar. Deus não tem problema se você não orar. Deus levanta baleias, os animais para orar, os pássaros para orar, cada canto. Mas eu quero que você entenda, Deus quer que você mude o seu campo de visão e você comece a enxergar as coisas que Ele tem para a sua vida. Se você não entender isso, vai ficar muito difícil você entender as coisas do reino. Porque as coisas do reino não se discernem de forma natural. Ela se apresenta de forma natural, mas ela se discerne de forma espiritualmente. Por isso que o julgamento não tem que ser segundo a aparência. Que Samuel ouviu de Deus foi: não olhe a aparência, porque o homem vê a aparência, eu vejo o coração. Ninguém aqui olha para alguém e vê o coração dessa pessoa. O coração é a alma, vê o caráter dessa pessoa. Só um tempo de relacionamento que você vai aprender a conhecer. E detalhe, eu vou falar para você, eu estou casado há 30 anos e ainda tem coisas da minha vida, da vida da minha esposa, que eu não conheço. Tem coisas da minha vida que ela não conhece. Então só Deus sabe quem você é. Então o julgamento segundo a carne não é de Deus, tem que ser segundo o Espírito. E a Bíblia vai dizer: como que eu vou julgar alguém segundo o Espírito? Veja o que ele produz. A árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz maus frutos. Então a produtividade dessa pessoa, o que ela produz, vai definir quem ela é ou de quem ela pertence. Quantos estão aqui? Diga amém. Paulo, ele é enfático em dizer: não se conforme com o que você está vendo, com este mundo. É enfático, ele está dizendo isso. Por que ele está dizendo isso? Porque esse mundo tem que ser transformado. Mas esse mundo não é transformado por uma cultura social. Esse mundo não é transformado por uma política. Você pode eleger quem você quiser. Esse mundo é transformado por pessoas que entendem o que é o reino de Deus. E entendem que o reino de Deus é uma cultura não da terra, mas é uma cultura do céu. Entenda isso. E ele vai dizer para que você experimente. Ou seja, você só vai conseguir vivenciar a boa e agradável, perfeita, ou a vontade de Deus que é boa e agradável, se você ser uma pessoa transformada.
E o processo de transformação não começa quando você entrega a sua vida ao Senhor. Na verdade, quando você entrega, se começa um processo de desconstrução. É como Jeremias, ao descer na casa do oleiro, diz: e o oleiro trabalhava sobre o barro, e o barro se quebrou na mão dele. Esse se quebrar é o processo de Deus na vida de qualquer pessoa. Deus primeiro te quebra. Te quebrar não é o processo, é o início do processo, e depois Ele vai te moldando. E o moldar é o processo, para que você se torne aquilo que Deus sonhou que você seja, ou que Deus projetou para que você seja. Então, às vezes você vai ser quebrado para ser desconstruído, porque Deus não vai encher você sem tirar algo de dentro de você. Vou repetir isso. Deus não habita em lugares que já está habitado por outras coisas. Talvez você chegou aqui e começou sua caminhada, ou você chegou aqui e tem mágoa dentro do teu coração, tem frustração dentro do teu coração, tem raiva dentro do teu coração, tem coisas da terra que você quer conquistar, e isso tem tirado o seu foco do céu. Deus vai te quebrar, e o que Ele vai te fazer? Não é que Ele vai te humilhar, Ele vai tirar isso do teu coração. Deus vem e tira o medo. A Bíblia diz que Ele lança fora todo o medo. Deus vem e tira a angústia, porque Ele é o príncipe da paz, e aonde houver angústia, Ele vai começar a semear a semente da paz. Deus começa a tirar o que está dentro de você, para que quando você estiver limpo, purificado, Ele entra dentro de você e te levanta nessa terra para fazer a diferença. Porque o próprio Jesus disse que um doente não pode curar outra pessoa. Entenda isso. Então Ele diz que para ter isso precisa ter uma renovação. E renovação não começa no campo da visão, ela começa no campo da fé. Porque a fé constrói, a fé gera, mas a visão dá forma. Tudo que você vê dá forma a alguma coisa dentro de você. Tudo que você vê, por exemplo, a família que você tem hoje, você está tentando dar forma pela experiência que você viu na sua casa, como filho. Então o que você vai fazer? Aquilo que você viu. Eu tenho certeza que poucas palavras você lembra que o seu pai e a sua mãe te disse, mas você lembra de muitas atitudes que ele teve. Porque o que nos guarda, o que nos marca, não é o que a gente ouve, mas é o que a gente vê. Por isso que o Evangelho hoje está sendo motivo de chacota, porque se pregou uma igreja santa, mas se viu uma igreja perturbada. E hoje aí se vê uma igreja totalmente, as pessoas dizendo, está escandalizando. Nunca escandalizou, porque, querido, só escandaliza quem não entende que a igreja é feita de pessoas imperfeitas, mas tem um Deus perfeito que justifica todas as coisas. Jesus não morreu para pessoas perfeitas, Jesus morreu para pessoas imperfeitas, porque Ele é suficiente. Então muda o campo de visão. Para de olhar as coisas com sua ótica natural e começa a olhar as coisas com a ótica espiritual. Existe na Bíblia alguém que aprendeu, ou Jesus quis ensinar muito bem, como você deve viver no reino, olhar as coisas do reino. Alguém que em João capítulo 3 vai chamar de Nicodemos. A Bíblia vai dizer o seguinte, que Nicodemos era um fariseu e um líder, ou seja, um mestre na Torá. Ele entendia da palavra no campo natural. Nicodemos, agora à noite, no capítulo 3 de João, ele vem ter com Jesus. E quando ele vem ter com Jesus e visitar Jesus à noite, para não ser visto por ninguém, quando Jesus olha para ele, Jesus já enfatiza. Nicodemos quis de primeiro ponto querer agradar Jesus. No verso 2 ele diz: Rabi, nós sabemos que é Senhor e Mestre, que Deus nos enviou. E pois ninguém faz milagres que só Deus não estiver com ele. Ou seja, ele vem dizendo, olha, o que me chamou a atenção não é os milagres que você produz. Então eu vim saber, eu quero saber como que isso acontece e por que isso acontece. Aí Jesus, parece que é até duro com ele, mas Jesus está ensinando ele a mudar a visão. Jesus diz para ele no verso 3, eu afirmo ao Senhor que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, deixa eu abrir um leque aqui. Você não vai conseguir ver as coisas de Deus olhando com a sua visão do passado.
Você não vai conseguir contemplar o reino de Deus olhando com as marcas do passado, com as experiências do passado. Para que você comece a contemplar as coisas do reino de Deus, o passado tem que ser sepultado. Por isso que eu li 2 Coríntios capítulo 5, verso 16, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficou no passado e tudo se fez novo. Você quer começar algo novo? Comece a enterrar o seu passado. Só que Nicodemos, ele não entende o que Jesus está dizendo. Como eu vou ver o reino de Deus nascendo de novo? Então ele é alguém que conhece a palavra, mas ele não entende o espírito da palavra. Ele tenta discernir as coisas de Deus pelas coisas da terra, mas as coisas de Deus não se discernem materialmente, mas espiritualmente. Ou seja, tem que mudar a ótica da visão. Então Jesus está explicando para ele a sua missão. Jesus está explicando para ele o propósito dele. Você não veio saber como que eu faço isso, por que eu faço isso. Eu estou te explicando como que você vai entender isso. Primeiro, se você quer entender o que eu estou fazendo, muda o campo do teu olhar. Para de olhar com o campo natural. Não veja os milagres. Os milagres é apenas a isca. Eu não quero curar o enfermo, eu quero salvar a vida do enfermo. Porque o enfermo, ele pode ser curado e ir para o inferno, mas ele pode vir enfermo para o céu. Porque tem muita gente curada no físico que está caminhando para a morte, mas tem muita gente doente no físico que está olhando para a vida. Entenda isso. Então ele está dizendo, você precisa ver o reino de Deus. Eu estou te explicando a minha missão. Não dá para te explicar no campo da sua visão. Comece a olhar do jeito que eu quero que você olhe. Então você vai ver o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é poder, mas é autoridade, mas é transformação. Aí ele diz, como pode um homem velho nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? E disse Jesus no verso 5, eu afirmo ao Senhor, e isto é verdade. Eu estou lendo na Bíblia na linguagem de hoje, tá, gente? E isto é verdade, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Lembra? Ele disse, ninguém pode ver o reino de Deus. Agora ele não está dizendo pela ver. Primeiro ele diz que aquele que não nascer de novo não pode ver. Ou seja, aquele que não morrer para a sua vontade, para os seus achômetros, para o seu querer, para o seu passado, ele não vai conseguir ver o reino de Deus. Porque ele vai olhar para alguém e vai dizer, me traiu, me feriu. Como é que eu vou acreditar em alguém que me machuca? Como é que eu vou para a igreja se tem pessoas que não me agradam naquele lugar? Se a igreja tem gente que rouba, tem gente que mata, tem gente que é isso. Então o reino de Deus não é o que você vê. Porque Jesus não veio buscar alguém que era perfeito, mas Jesus veio buscar o que era imperfeito. E eu não vou conseguir ver o reino olhando para as deficiências do meu irmão. Então ele está dizendo, se você quiser, nasça de novo. Comece a olhar com os olhos de Deus. Vamos lá. Aí Nicodemos fala, mas como que eu vou fazer isso? Me explica. Como que eu vou nascer de novo? Eu posso ser velho e voltar para o ventre da minha mãe? Aí ele diz assim, não, você não está entendendo. Aquele que não nasce da água e do Espírito. Ele está dizendo, eu sou a água. E depois vai vir o Espírito dentro de você. Onde tem água tem vida. Mas não é a água da terra que você bebe e volta a ter sede. Mas é uma água espiritual que quando você bebe, ela limpa dentro de você. E faz de você um poço ou uma cisterna vazia. Um manancial de Deus. Para entrar, precisa ter a vida dentro. Para ver, precisa nascer de novo. Mas para entrar, tem que se banhar na água do Espírito. Banhar na água que é chamado Jesus. E ter o Espírito. É isso. Então, só vai experimentar o reino de Deus, só vai ver e só vai entrar aquele que nasceu de novo. Por isso que eu comecei dizendo, Deus não está preocupado com o seu número do RG.
Deus não está preocupado com o seu número no CPF. Deus não está preocupado se o teu nome está no SPC. Deus não está preocupado se você magoou alguém do passado. Deus não está preocupado se você foi ferido no teu passado. Deus não está preocupado com as percas que você teve no passado. Olha o que o texto vai dizer no livro de Gênesis capítulo 3. Adão peca e se esconde. Deus não estava preocupado pelo pecado de Adão, porque quando Deus desceu do Éden, Ele não diz: Adão, você pecou. Não, a preocupação de Deus não era o pecado de Adão. Quando Ele desceu no Éden, Ele disse: Adão, onde você está? A preocupação de Deus não é com o teu pecado, mas é o que o pecado faz com você. Porque ao invés do pecado te aproximar de Deus e você dizer: Senhor, eu me arrependo, eu errei, eu sou falho, o pecado te distancia de Deus, e Deus não quer você distante. Deus está chamando você para perto. Você não é capaz de mudar, mas eu mudo e posso transformar você. Por que você está fazendo isso, Jesus? Eu vim aqui porque o Pai me enviou, porque Ele amou o mundo. O que quer dizer? Deus olhou o mundo, viu o mundo imperfeito, pessoas perdidas, pessoas ruins, mau caráter, assassino, prostituto, prostituta, mentiroso, mentirosa, e se perdendo. Deus amou e disse: vai lá, Jesus, eles não são capazes de se arrepender, então sobe no madeiro, morre por eles, e o meu sangue e o teu sangue vai justificar. O amor é que constrange, o amor é que alcança. Quantos estão aqui diz amém? E aí, olhando sobre metamorfose, diga comigo: eu fui alcançado pelo amor. Quem foi que disse que aquela cultura que diz ou vem pelo amor ou vem pela dor, mentiu? Isso não está na Bíblia. Esse negócio de dizer assim: ó, você vem para a igreja, porque senão Deus vai pesar a mão, isso é coisa do diabo. Porque se for falar com alguém tinhoso que nem eu lembro que eu me afastei uma época, fiquei 1 ano afastado da igreja, virado no saci. E aí, eu estava fazendo coisas que eu nunca tinha feito. A primeira coisa que eu voltei a fumar, voltei a beber, e eu bebia muito. Eu já estava virando o próprio alambique. Pra você ter noção, gente, eu era tão mentiroso que eu ia trabalhar, levava roupa de festa dentro do porta-mala. E no meio do caminho eu parava em algum lugar, me trocava, ia para a festa, depois eu parava no caminho, me trocava de novo e chegava em casa e caía no sofá. E ainda me sujava com o pneu do carro dizendo que eu estava trabalhando. E quando a apóstola chegava e me acordava, dizia: você dormiu fora? Eu falei: eu estava trabalhando. Tão dissimulado, e não piscava e nem titubeava. E se ela brigasse, eu falava assim: você não entende que a gente tem que pagar dívida e eu preciso fazer hora extra? E eu fazia ela pensar que estava errada. Aí eu me afastei. Veio o profeta e disse: vai morrer. E eu estava tão virado que eu olhei para ele, bati no peito e falei: se tiver que morrer no mundo, eu vou morrer. Porque o Deus que você está falando vai me matar, então que me mate. Porque eu estava na presença dele e não me matou. Por que vai me matar no mundo? Porque o Deus que eu sei é um Deus que me ama. Então deixa eu falar para você. Quando você muda o seu campo de visão, você é quebrado, mas não é um quesito quebrar, morrer fisicamente, é tirar a morte de dentro de você. É pelo contrário, você vem com espírito de morte e você sai com espírito de vida. Amém? Você vem desacreditando que Deus pode fazer você sonhar, que Deus pode começar uma nova história, que Deus pode restaurar sua família, que Deus pode curar, que Deus pode te dar aquela faculdade. Você vem achando que tudo acabou, e aqui Deus começa a dizer: não acabou, eu estou entrando nesse negócio e eu estou te levando vida. Bata na mão dessa pessoa e fala: recebe. Aleluia. Então o que Jesus está dizendo? Muda a tua visão, você vai ver o reino. Nasça da água e do Espírito, você entra no reino. O reino de Deus não é algo que está longe, ele já é real. Por isso que Jesus fez a oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Ele já é real, está aqui. E o reino de Deus é manifesto por pessoas que nasceu de novo.
Olha o que Jesus diz para Nicodemos, verso 18. Do capítulo 3. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas aquele que não crê já está julgado, porque não crê no único Filho de Deus. Verso 19. É assim que o julgamento é feito. Presta atenção, como o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, que é Jesus, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Só tem um jeito de você ir para o inferno: se você decidir ser uma pessoa má. Só isso. Ao invés de escolher Jesus, a vida, escolher as trevas, a morte. Por isso que a salvação nunca foi pelas obras, a salvação é pela graça. E graça você não merece, é dado gratuitamente. Então deixa eu falar para você, o inimigo diz que você não está no padrão certo, que você precisa melhorar. Eu venho como profeta de Deus, diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Não é você que vai mudar, mas é Jesus que vai mudar você. A largata, quando é largata, ela é um inseto poderoso para destruir. Por mais que a gente seja uma pessoa, a gente, por mais que tente fazer as coisas certas, a gente sempre magoa a vida de alguém. A nossa fome das coisas da terra, sempre a gente vai deixar algum ferido no meio do caminho. Porque às vezes a gente quer as coisas para a gente, não é para os outros. A gente quer provar que a gente é capaz, quer dar a volta por cima para mostrar para aqueles que não acreditaram que a gente venceu na vida. Então nesse período de tempo a gente é como uma lagarta, devora tudo, acaba com tudo. Destrói tudo que tem no meio, tudo. Apesar de estar no jardim, ao invés de cultivar o jardim, quer destruir o jardim. Ela não consegue ver a beleza do jardim. E uma das coisas interessantes, por que a lagarta não nasce com asas? Porque não adianta dar asas para quem tem uma visão da terra. Porque enquanto você só ver o seu umbigo, enquanto você só achar que só você está sendo injustiçado, que só você é certo e os outros é errado, você ainda é uma lagarta. Porque você está vendo com a sua visão, com o seu jeito. E Deus não dá asas para pessoas assim. Mas aí a lagarta, ela vai comendo, então vai chegando o tempo. Diga comigo, vai chegar meu tempo. Então você que está aqui, que ainda não entregou sua vida para o Senhor, ou que está afastado, ou que está dizendo: a igreja não é para mim, não tem problema. Deus tem paciência com você, vai chegar seu tempo. E quando chegar o seu tempo, é como a lagarta que faz e entra dentro de um casulo. É o tempo do anonimato, é o tempo do esquecimento, é o tempo que a gente chama período de dores. Mas não é Deus tratando, é o tempo da vida nascendo em você. Porque aparentemente você está perdendo, mas não é. É Deus desconstruindo quem você é, para construir aquilo que Ele quer que você seja. Porque no tempo certo, aquele casulo vai romper e uma borboleta vai surgir naquele lugar. Ou seja, alguém que não tinha parecer, agora tem forma. E detalhe, tem asas. Ou seja, como lagarta eu vejo da terra, como borboleta eu vejo do céu. Tudo muda. E detalhe, a lagarta devora, a borboleta constrói. Ela faz a mesma coisa da abelha. Ela pega o pólen e ela espalha nas outras plantas. Ou seja, ela cuida do jardim. Então o processo é isso. O que é nascer de novo? É você entender que aonde você passa tem que levar a vida e não levar a morte. Enquanto você está fazendo as coisas para você, você ainda não nasceu de novo. Você ainda não contemplou as coisas do reino. Enquanto você falar só das suas dores, só do que fizeram para você, só dos seus amores, e vai falar da igreja, vai falar de pessoas, vai falar de família, você ainda é uma lagarta. Você só pensa em você, só você sofre, só você é marcado, só você é sofredor, e Deus está te injustiçando. Mas quando você aprender que aquele que entrou no reino nasceu para trazer vida, não quer dizer que você vai ter problema e vai dizer: não, eu aceito. Não,
é que você vai ter problema e você vai dizer assim: mas eu aprendi que no meio do meu problema Deus está. Deus não está no tempo só de amor, Deus está no tempo da sua dor. Lembra o Salmos 23? Ainda que eu andasse pelo vale de sombra, quem está comigo? Quem vai estar comigo? O Senhor. Eu até fiz um réuzinho esses dias sobre isso, que às vezes a gente tem dificuldade de entender: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque a gente tem falta de tudo, às vezes falta dinheiro, às vezes falta paz, às vezes falta alegria. Como o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Simples, pergunta para alguém que tinha um filho no hospital, diagnosticado vai morrer, e do dia para a noite Deus cura. O Senhor é meu pastor e não me faltará o Senhor. Ou seja, Ele está comigo no tempo da angústia e no tempo da alegria. No tempo da minha morte os amigos vão me faltar, mas o Senhor não vai me faltar. No tempo da minha dor a alegria vai faltar, mas o Senhor não vai me faltar. Você está olhando para o campo errado, para o lugar errado. Enquanto você olhar para os seus problemas, você só vai ver dores, e você só vai ver coisas negativas, e você não vai conseguir ver Deus. Mas quando você começar a olhar do jeito certo, da forma certa, você vai ver que Deus está com você. Ele nunca se afastou do teu lado. Não existe pessoas desviadas, existem pessoas perdidas. Desviar é sair do foco, e sair do foco é chamado pecado. Pecado é errar o alvo. A palavra, a etimologia de palavra pecado é errar o alvo. É isso. Deus, você não está desviado, você está perdido, procurando rota pela sua própria geografia. E quando você olha para a sua geografia, tem muita rua que você não sabe. O mapa você não conhece direito, mas existe alguém que está numa visão muito mais superior do que a sua. Ele está gritando lá do alto: ei, eu tenho um destino para você, eu tenho um caminho para você. O inimigo traçou um caminho de morte, mas ei, eu estou traçando um caminho de vida. Então olha para mim. O salmista Davi diz assim: eu não vou olhar para a montanha, eu vou olhar para o alto. Por quê? Porque o salmista está dizendo: é de lá que vem o meu socorro. O teu socorro não está no governo, o teu socorro não está nas pessoas, o seu socorro está no céu. Por isso que Ele te enxergou no meio da sua tormenta. Ele não é Deus no Novo Testamento. Nenhum momento você vai ver Jesus chamando Deus de Deus ou de Senhor. Ele vai dizer: o meu Pai. Porque tem vários deuses, mas Pai a gente só tem um. Querido, uma das coisas que eu entendi dentro do reino de Deus, que por mais que o diabo aparentemente ache que é esperto, por mais que ele ache que tem poder, o meu Deus tem o controle. Ele está no comando de todas as coisas. Então deixa eu dar um recado para você, Satanás. Você pode tentar fazer o que você quiser, a igreja nunca vai parar. A igreja sempre vai avançar e vai crescer em nome de Jesus. Porque a igreja não foi conquistada com dinheiro da terra. A igreja foi comprada com o sangue poderoso de Jesus. E por mais que você tente falar ao contrário, o meu Deus está no controle. Que o eterno Deus te abençoe, te guarde, te sustente, te conduza em paz, te dê uma semana incrível. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja dentro de cada coração, hoje e sempre. Seja conforte.